Olá, meu nome é Edmar. Estamos dando início à nossa primeira videoaula sobre lógica de programação. A lógica de programação é essencial para as pessoas que desejam trabalhar com desenvolvimento de programas para computadores. A lógica de programação pode ser definido como um conjunto de técnicas para encadear pensamentos a fim de atingir determinado objetivo. O objetivo fundamental de toda programação é construir algoritmos, mas afinal, o que é um algoritmo? Um algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos, instruções que leva à execução de uma determinada tarefa. Um algoritmo é uma lista de instruções que deve ser constituída de uma quantidade finita de instruções. Essa exigência assegura que o algoritmo possa ser descrito e que seja realmente executável. Em outras palavras, quando criamos um algoritmo, apenas apontamos uma sequência de atividades que levam à solução de um problema. Até mesmo as soluções para os problemas cotidianos mais simples podem ser descritas por sequências lógicas de atividades, ou seja, por algoritmos. Por exemplo, a simples atividade de trocar uma lâmpada, temos que fazer uma sequência de passos para resolver esse problema. Inicialmente, peguemos a escada, posicionamos a escada embaixo da lâmpada, pegamos uma lâmpada nova, subimos na escada, retiramos a lâmpada velha e posteriormente colocamos a lâmpada nova, formalizando a escrita de algoritmos. Para que os computadores sejam capazes de interpretar os algoritmos que desenvolvemos, precisamos de transformar a sequência de passos que escrevemos em uma linguagem natural, para uma linguagem que possa ser entendida pelo computador. Essas linguagens são chamadas de linguagem de programação. Ou seja, linguagem de programação é um conjunto de sentenças válidas de acordo com uma gramática formal. É uma linguagem utilizada e interpretada pelo computador. Exemplos de linguagem de programação temos C, Pascal, C++, Java, Python, PHP, Haskell, C Sharp, F Sharp e PHP. Nesta videoaula, utilizaremos a linguagem PHP para estudar a lógica de programação. Estruturas básicas de um algoritmo. Temos uma sequência que especifica uma ordem linear de execução das instruções do algoritmo. Os dados manipulados pelo programa em algum momento serão armazenados na memória do computador. Assim, para podermos referenciar esses dados em nosso código, sem necessariamente nos preocuparmos em qual posição exata da memória esse dado foi armazenado, utilizamos um identificador e definimos o tipo de informação que desejamos manipular, números, letras, etc. Variável. Uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar um tipo de dado determinado. A informação referenciada aos identificadores pode variar ao longo da execução do programa. Por isso, dá-se a ela o nome de variável. Constantes. Esses tipos de dados não alteram seu valor ao longo da execução do programa. Na maioria dos casos, uma constante é definida como uma posição de memória específica para ela. Tipos de dados. Temos os dados numéricos, que manipulam as informações numéricas, como números reais, inteiros ou complexos. Temos caracteres, que manipulam informações do tipo texto, letras, palavras e conjuntos alfanuméricos. No entanto, não permitem operações aritméticas, pois enxergam as informações como sequência de caracteres. E as lógicas armazenam as informações lógicas, as quais permitem apenas dois estados, verdadeiro ou falso. Os operadores aritméticos utilizados em PHP temos soma, que é a adição, subtração, multiplicação, divisão e mod, que é o resto da divisão.
Os operadores aritméticos são utilizados para obter resultados numéricos. A precedência de execução desses operadores, em primeiro lugar, temos os parênteses. Posteriormente, multiplicação, divisão e mod, que é o resto da divisão, e posteriormente a soma e a subtração. Alguns exemplos. A sequência que eu havia dito anteriormente, ela sempre é da esquerda para a direita, observando aquela sequência descrita no slide anterior. Por exemplo, 2 vezes 6, 12, dividido por 3, resultado 4. 3 mais 2, nesse caso, 3 mais 2, pela sequência, seria a ordem correta de fazer. No entanto, a multiplicação tem uma precedência sobre o operador soma. No caso, fica 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Aqui, mais uma vez, temos outro caso de precedência. Temos uma multiplicação e o parêntese. Inicialmente, os parênteses têm a precedência. Logo, 3 mais 2, 5, vezes 4, resultado igual a 20. Neste caso, temos sempre da esquerda para a direita, no entanto, temos a precedência da multiplicação. 3 mais 2, 5. 60 dividido por 5, 12. 12 vezes 4, 48. Neste caso, temos a precedência dos parênteses. Começamos pelo parêntese inferior, que está dentro de outro parêntese. 3 mais 2, 5. 5 vezes 4, 20. 60 dividido por 20, resultado 3. 14 mod 3, 14 dividido por 3, 4. 4 vezes 3, 12. 14 menos 12, resultado 2. Logo, 14 mod 3 é 2. 20 mod 5. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Logo, o resto da divisão é 0. Resultado, então, de 20 mod 5, resultado 0. Operadores comparativos. São operadores utilizados para comparar dois conjuntos de dados. Temos o maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual, que é representado por dois iguais, e diferente, que é representado por exclamação igual. Exemplos. Suponhamos que x é igual a 7. Temos que x é maior do que 0? Exato, porque 7 é maior do que 0. Logo, resultado verdadeiro. X igual a 1. Resultado falso, porque o x é igual a 7 e não igual a 1. X menor do que 40. Ou seja, 7 é menor do que 40, resultado verdadeiro. X, que é igual a 7, é diferente de 5, resultado verdadeiro. X menor do que 3, o resultado é falso, porque 7 não é menor do que 3. Operadores lógicos. Operadores lógicos manipulam informações lógicas e podem ser utilizadas para combinar resultados de diversas operações relacionais. Por exemplo, temos o e, ou, e, não. Vamos utilizar a tabela verdade. Se temos duas condições, condição 1 e condição 2, se a primeira condição for falsa e a segunda falsa, o C1 e C2 vai ser falso. Se a primeira condição for falsa e a segunda verdadeira,
temos falso e verdadeiro. C1 e C2, falso. Uma terceira hipótese, onde temos uma condição 1 verdadeira e uma condição 2 falsa, C1 e C2 será falso. Numa quarta hipótese, onde C1 é verdade, C2 é verdade, C1 e C2 é verdade. Logo, no operador lógico e, sempre quando as duas ou todas as condições forem verdadeiras, C1 ou as condições existentes serão verdadeiras. Suponhamos x igual a 5. X é maior do que zero? Verdade. Porque x que é igual a 5, 5 é maior do que zero. E x diferente de 3. X diferente de 3? Verdade. Porque x que é igual a 5, 5 é diferente de 3. Temos duas condições verdadeiras, logo o resultado será verdadeiro. Esse próximo exemplo, x menor do que 20, x igual a 5 menor do que 20, verdade. X igual a 10, se x é 5, 5 é igual a 10? Não, resultado falso. Logo, verdade e falso, sendo a condição verdadeira e a condição 2 falsa, logo o resultado será falso. Operadores de lógicos ou, quando temos uma condição 1 e uma condição 2 e as duas condições forem falsas, quando C1 ou C2 também será falso. Se a condição 1 for falsa e a condição 2 verdade, C1 ou C2 será verdade. Se a condição 1 for verdade, a condição 2 for falsa, a condição 1 ou condição 2 será verdade. Na condição 1 for verdade e a condição 2 também for verdade, logo a condição 1 ou condição 2 também será verdade. Por exemplo, x menor ou igual a 20. 5 é menor do que 20? Verdade. X igual a 10. 5 é igual a 10? Falso. Logo, uma condição verdade e uma condição 2 falsa, o que temos? Resultado verdadeiro. Porque no operador ou temos que ter pelo menos uma das expressões dos operadores da expressão tem que ser verdadeira. X maior ou igual a 20. 5 é maior do que 20? Falso. X menor do que 2. 5 é menor do que 2? Não. Resultado falso. Como temos duas condições falsas, o resultado será falso. Tabela verdade do operador não. Se a condição C é falsa, a não C será verdade. Se uma condição C for verdadeira, o não C será falso. Por exemplo, x igual a 5. 5 é maior do que 20? Falso. Ou seja, a condição foi falsa. Só que a não condição que foi falsa é o contrário de F. Se essa condição é falsa, o não condição será verdade. Logo, resultado verdade. Na próxima aula, daremos continuidade ao nosso estudo estudando estruturas condicionais, estruturas de repetição, utilizando a IDE NetBeans. Obrigado, até a próxima aula.